Boa noite. 10 de outubro de 2024, quinta-feira. Veja agora os destaques desta edição. Polícia Federal e Ministério Público fecham cerco contra a venda de cigarros contrabandeados aqui na capital. Em decisão inédita, direção da UFAC demite professor acusado de assédio sexual a estudantes do Colégio de Aplicação. Idoso é internado com suspeita de infecção com a varíola dos macacos. A direção do pronto-socorro informou que exames apontaram negativo para monkeypox. Mas esses mesmos exames não conseguiram definir o que o paciente tem. Ministério Público vai fazer análise paralela ao Estado e ao município de Rio Branco para saber a causa da mortandade de peixes no Rio Acre. Acusados de assassinar o ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, são ouvidos em audiência de instrução. Começa agora o Gazeta em Manchete. Polícia Federal realiza operação para inibir a venda de cigarros contrabandeados. 4 equipes formadas por agentes das polícias civil e federal, fiscais da Fazenda e da Receita Federal fizeram buscas em 12 distribuidoras de Rio Branco. Os grupos queriam fazer o flagrante da venda de cigarros contrabandeados. Nas distribuidoras visitadas, as quantidades encontradas e apreendidas eram pequenas. Por isso não foram aplicadas multas, prisões e os proprietários dos estabelecimentos não vão responder uma ação criminal. O que atrapalha a fiscalização da Polícia Federal e também da Receita Federal é que geralmente esses revendedores eles ficam com poucas unidades dentro do comércio. Na verdade, o que a polícia tenta encontrar é onde fica o armazém, quem faz a distribuição desse cigarro. Chegar a essa pessoa é cada vez mais complicado. Mas todos foram alertados sobre o crime que estão cometendo ou ajudando a cometer, quando vendem os cigarros contrabandeados. Em 2023, o Brasil perdeu 7 bilhões e meio de reais com os cigarros que entram no país sem pagar impostos. No Acre foram movimentados no ano passado mais de 23 milhões de reais. O Estado deixou de receber 7 milhões de reais em ICMS. Essa primeira operação foi apenas um recado aos revendedores do cigarro ilegal. As próximas, a proposta é chegar aos contrabandistas, que usam vários pontos espalhados na cidade como depósito. Essa operação ela tem o cunho criminal, tem o cunho também de mostrar para a sociedade que isso é um crime e que demonstrar também a força do Estado no sentido de combater esse tipo de criminalidade. Além do prejuízo aos cofres públicos com o não pagamento de impostos, não se conhece o procedimento de produção do cigarro contrabandeado. A estimativa do Fórum Nacional contra a Pirataria é que em 2023, 94 milhões de cigarros entraram no Acre pela fronteira com a Bolívia. Segundo o Fórum, a cada 100 cigarros fumados no estado, 48 são ilegais. Um outro problema que está surgindo a partir do contrabando de cigarro são as ações das facções criminosas. Em determinados bairros de Rio Branco, elas que estão determinando quais os cigarros podem ser vendidos e quem pode fazer a comercialização. A gente percebe que há uma interlocução de crimes, no caso, entre crimes de contrabando de cigarro, de drogas e outras criminalidades anexas, né? O presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria, Edson Vismona, disse que esse tipo de crime precisa ser combatido diariamente para evitar tantos prejuízos às empresas que trabalham legalmente e ao próprio país, quando deixa de receber impostos. O crime organizado e as milícias se fortalece com o financiamento obtido por esses mercados ilegais. O crime organizado ocupa esse espaço porque ele oferece um produto sem pagar qualquer imposto. Essa é a questão, é o lucro fácil. Não paga imposto e qualquer mudança que exista de aumentar ainda mais uma carga tributária que já é elevada, vai implicar um aumento da criminalidade, da participação das organizações criminosas no mercado ilegal, especialmente de cigarros em nosso país. O cigarro contrabandeado alimenta outros crimes mais graves, como o tráfico de drogas e o de armas. As rotas dos cigarreiros são as mesmas dos traficantes e a violência empregada para a passagem das mercadorias ilegais também é a mesma. Professor do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Acre é demitido por assédio sexual a estudantes
é a primeira demissão motivada por assédio em toda a história da instituição. O servidor público federal Regineison Bonifácio de Lima, professor de ensino básico, técnico e tecnológico vinculado ao Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Acre, foi demitido após ser denunciado por assediar estudantes da instituição. A decisão foi tomada após a conclusão de um processo administrativo disciplinar em decorrência das denúncias de assédio sexual de estudantes do Colégio de Aplicação. Este é o primeiro caso de demissão de servidor público por assédio sexual no âmbito da UFAC. O caso veio à tona durante a greve docente de 2024, quando estudantes do Colégio de Aplicação, acompanhados de seus pais, relataram episódios de assédio sexual por parte de professores. O comando de greve da ADUFAC encaminhou as denúncias à administração da universidade, que instaurou o processo administrativo disciplinar e afastou previamente o docente. Numa reunião de diálogo com pais e alunos, este debate surgiu aqui, numa reunião no nosso auditório, e diante do teor, né, das denúncias, isso foi acolhido prontamente pelo comando de greve e foi encaminhado à administração superior da UFAC. Diante como eu disse, da gravidade do tema, a administração superior instaurou o que nós chamamos de PAD, que é o processo administrativo disciplinar, que é o que é cabível de acordo com o nosso regimento interno, e por achar razoável, afastou, né, cautelarmente o professor mencionado no caso. E, desde então, a comissão responsável pelo processo administrativo iniciou seus trabalhos. A penalidade foi publicada no Diário Oficial da União na última quarta-feira. O documento, assinado pelo reitor em exercício, professor Josimar Batista Ferreira, estabelece a demissão como a sanção máxima prevista no regime da universidade. O processo deve seguir na justiça comum, né, do ponto de vista criminal e civilmente, e, enfim, seguir o trâmite para além da UFAC. Dentro do que é possível tramitar no âmbito da nossa instituição, ele chegou ao que era possível. Em relação à mortandade de peixes no Rio Acre, o Ministério Público vai fazer análises técnicas paralelas aos estudos realizados pelo governo do estado e pela Prefeitura de Rio Branco. A morte de centenas de peixes ocorrida no início desta semana continua sem nenhuma explicação. Depois da denúncia, as secretarias municipal e estadual de meio ambiente buscaram localizar o lugar. Na última quarta-feira, foram coletadas amostras da água e dos peixes mortos, que já foram encaminhadas para análise. A medida irá direcionar as investigações. Com o resultado dos testes, será possível saber se o motivo foi uma causa natural ou uma prática criminosa. Com o local da morte dos peixes agora devidamente identificado, Estado e município já iniciaram as investigações para saber o que teria causado a morte desses animais. E o Ministério Público, por meio da Promotoria de Meio Ambiente, também se posiciona sobre o caso. O promotor de justiça Alequine Lopes, da Promotoria de Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica do Baixo Acre, explicou que, nesse momento, nenhuma possibilidade pode ser descartada e que as investigações seguem considerando várias possibilidades. Com essa situação atual, nós já iniciamos a investigação, estamos acompanhando de perto. A situação do curtume, até onde eu recebi informações, chegaram aí lá a equipe da SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, a Secretaria de Meio Ambiente do município, o IMAC também, porque eles foram em conjunto, e não encontraram nenhuma irregularidade, foi o que me informaram. Mas isso não impede da gente ir novamente e fazer uma análise mais aprofundada, né, da situação, para ver exatamente se esse curtume tem alguma coisa a ver ou se alguma outra empresa jogou algum dejeto, algum produto químico que causou essa situação, né? As investigações também avaliam que a pouca chuva, aliada às altas temperaturas, pode ter contribuído com a morte dos peixes.
O promotor garante que o MP vai investigar a fundo o que aconteceu, porque o caso envolve, inclusive, questões relacionadas à saúde humana. Agora, o que eu posso garantir à sociedade de Rio Branco e a todos é que o Ministério Público vai investigar isso profundamente. Nós vamos examinar a situação, ver o que está acontecendo no Rio, definir, chegar a um ponto de definir o que aconteceu lá. E, uma vez definido, se tiver alguém que causou isso, essa pessoa vai responder de acordo com o que está previsto em lei. Porque eu digo sinceramente para as pessoas que moram aqui no estado do Acre, nós do Ministério Público estamos em busca de combater os ilícitos ambientais. A pessoa que pratica o ilícito ambiental, ele faça tudo para não praticar. Porque se ele for localizado e identificado como uma pessoa que poluiu, ele vai ter que responder por aquilo ali, reparar aquele dano, e muitas vezes isso não vai ficar barato para ele. Além dos trabalhos que já estão sendo realizados pelas gestões municipal e estadual, se necessário, o Ministério Público também irá realizar análises técnicas próprias. Nós já instauramos um inquérito civil, que é uma investigação feita no âmbito do Ministério Público, e essa investigação nós já solicitamos à Secretaria de Meio Ambiente o que eles têm, a Secretaria tanto do Estado quanto do município. Nosso corpo técnico, nós temos também um núcleo de apoio técnico que está acompanhando também, tem técnicos para fazer. E se for preciso, nós vamos fazer também as análises, fazer o que for preciso. Eles ontem mesmo estavam em campo, também no Rio, vendo a situação, vendo onde é que estava acontecendo isso, para poder a gente ter assim um norte. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal dá um aval a propostas que limitam os poderes de ministros e autorizam ministros do Supremo Tribunal Federal e autorizam o Congresso a suspender decisões do STF. As duas propostas aprovadas nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça, que limitam os poderes do Supremo Tribunal Federal, foram aprovadas com maioria de votos. Elas compõem um pacote encampado por membros da oposição de projetos que vão de encontro ao funcionamento do Supremo. Os projetos apelidados de anti-STF são defendidos pelos opositores no Senado e na Câmara, no entanto, são criticados por juristas. O placar favorável aos projetos reuniu votos de parlamentares filiados a siglas com ministros no governo Lula, PSD, MDB, União Brasil, PP e Republicanos. O único parlamentar da bancada do Acre que integra a CCJ, o deputado Roberto Duarte, votou pela aprovação das matérias. A chamada PEC das decisões monocráticas foi aprovada no Senado em novembro de 2023. Não avançou na Câmara até agosto, mas finalmente nesta quarta-feira foi aprovada na CCJ por 39 votos a 18. Depois do sinal verde da CCJ, as PECs precisarão ser votadas no plenário da Câmara, onde precisam ser aprovadas por, no mínimo, 308 deputados em 2 turnos de votação. Veja em instantes, Governo do Estado inaugura nova casa do artesanato acreano. Nós voltamos já. O Governo do Acre inaugura espaço para exposição e venda do artesanato regional. Esse é o mais novo endereço da Casa do Artesanato Acreano. O local é estratégico, fica às margens do Rio Acre, bem no calçadão da Gameleira. No espaço, os mais de 70 artesãos já cadastrados têm a oportunidade de apresentar os produtos tanto para a comunidade local quanto para os turistas. É uma verdadeira vitrine da cultura artesanal do Estado, que tanto incentiva o turismo quanto aquece a economia. No Embarque Internacional do Aeroporto de Guarulhos tem lá um quiosque que vende os artesanatos que me confirmaram que é a origem daqui do nosso estado. Então é mais uma oportunidade para o turista, para as pessoas que abraçam, que gostam desse trabalho, desse grande trabalho, a poder comercializar, comprar e saber um local que vai ter. Está, assim, super feliz com a cara nova da Casa do Artesanato, num local novo, um local extremamente turístico aqui da nossa capital, na Gameleira.
A intenção da Secretaria foi justamente essa, trazer não só para a população do Acre, como para os turistas que frequentam a Casa do Artesanato, um local com uma facilidade maior, né? Inclusive com estacionamento, com ar-condicionado. Com uma variedade incrível de artesanato, hoje, no dia da inauguração, existem mais de 8.000 peças expostas. Mas esse acervo não é fixo. Cabe à administração do espaço fazer, de tempos em tempos, o rodízio dessas peças. A gente pega e traz, que é primeiramente para expor, eles têm que ter o Sistema Nacional no SICAB, eles têm que ter a carteirinha de artesão. Primeiro tem que fazer o cadastro e depois a gente pega e cadastra as peças para fazer a comercialização aqui na casa. O novo local é mais amplo, o que permite um número bem maior de peças a serem expostas. O ambiente, agora climatizado, oferece mais conforto aos visitantes. O artesão que expõe nesse espaço tem a oportunidade de divulgar e comercializar o material que produz, além, é claro, de ajudar a difundir a cultura regional. A minha expectativa é que aqui seja um ponto mais divulgado, que seja mais visual, né? Então isso, hoje a alma de negócio é divulgação. Se não tiver divulgação, fica aquela coisa abafada, por mais que tenha comercialização, mas não é tanto o quanto seja divulgado. Nós conseguimos um espaço que verdadeiramente vai atender às expectativas de todos os artesãos. Ponto estratégico, muito bem organizado, casa linda. E aí eu aproveito para convidar a população de Rio Branco para visitar a Casa do Artesão, aqui na orla do Rio Acre, perto da Gameleira. Só tem coisas maravilhosas. Venham! Servidores de Cruzeiro do Sul participam de treinamento da Secretaria de Administração para modernizar a gestão patrimonial e documental. A Secretaria de Estado de Administração, a SEAD, realizou o workshop Gestão Patrimonial Meu Bem Minha História em Cruzeiro do Sul. O evento, que aconteceu durante 2 dias, teve como objetivo aproximar os servidores da gestão patrimonial e documental. Uma excelente representatividade dos servidores e a gente está passando tudo aquilo que a gente já estava programado e que a gente vem fazendo o convite, tanto os procedimentos, os normativos, as inovações na gestão patrimonial do Estado. O workshop faz parte do plano plurianual do governo e visa promover uma sensação de pertencimento tanto para os servidores quanto para a sociedade. A iniciativa busca modernizar os processos de gestão, seguindo as normativas vigentes. Tudo o que está sendo apresentado aqui é inovador. A gestão patrimonial, por mais que seja uma história antiga da administração pública, um procedimento antigo, mas nunca se foi dado esse olhar de inovação, de procedimentos, de metodologia que está sendo dado agora pelo governo do Estado do Acre. Então, é inovador tanto a gestão, é inovador os instrumentos de gestão documental que estão sendo apresentados. Durante o evento, os servidores conheceram novos procedimentos e soluções inovadoras para a gestão patrimonial no Estado. A gente se depara com uma situação de que, às vezes, a gente não sabe como gerir aquilo que não é mais útil para uma secretaria. Então, o sistema de reaproveitamento de bens é a possibilidade de agilizar a troca de bens entre secretarias do Poder Executivo, de forma que eu não deixo com que o bem deprecie. Rapidamente, quando não me serve, eu consigo colocar na plataforma, divulgar isso para que outras secretarias possam se apossar desse material antes mesmo que ele perca a condição de uso. E ainda hoje no Gazeta e Manchete, um idoso é internado sob suspeita da varíola dos macacos. Detalhes logo após o intervalo. Um idoso foi internado na UPA, suspeito de estar infectado com a varíola do macaco. Na tarde dessa quarta-feira, um paciente deu entrada na UPA da Sobral em estado grave. Ele apresentava todos os sintomas da monkeypox, chamada anteriormente de varíola do macaco, que apresenta febre, erupções e lesões na pele, dores de cabeça, ínguas, calafrios e exaustão. Muito debilitado, o paciente foi entubado.
Com medo que fosse a doença originária da África, o idoso foi isolado e transferido com urgência para uma ala do pronto-socorro. Antes, os surtos da Mpox estavam relacionados principalmente à transmissão através de animais. Agora a doença está sendo transmitida de humano para humano, sem o envolvimento de animais. A direção do pronto-socorro informou que exames apontaram negativo para Monkeypox. Mas esses mesmos exames não conseguiram definir o que o paciente tem. Ele já é um idoso, está entubado e o estado é grave. Na África já foram identificados vários surtos da doença, muitos por contato sexual ou apenas por estar próximo. Esse ano, na República Democrática do Congo, surgiu uma nova ramificação da Mpox, chamada de clado 1B, que causa uma doença mais grave. No ano passado, a Secretaria Estadual de Saúde descartou 3 dos 4 casos suspeitos de Mpox, que estavam sob investigação. Entre os mais de 40 casos notificados no estado da doença, apenas um foi confirmado até agora. O governo do Acre lançou o programa Meu Primeiro Emprego. A Lei 4.406 foi publicada no Diário Oficial do Estado. De autoria do deputado estadual Adailton Cruz, ela cria o programa Meu Primeiro Emprego. O objetivo é capacitar e inserir jovens no mercado de trabalho. Eu acredito que é importante e é também uma via de mão dupla, né? Porque também vai estar auxiliando as empresas e a gente sabe como que é difícil o jovem estar inserido no mercado de trabalho, então é uma ótima oportunidade. Com a publicação da lei, o governo do estado fica autorizado a criar políticas que incentivem as empresas privadas a contratar jovens com o perfil dentro do programa em troca de benefícios fiscais. O programa tem como perfil atender de forma prioritária jovens em situação de desemprego que não tenham possuído vínculo formal anterior e que sejam integrantes de famílias com renda mensal per capita de até um salário mínimo. Para se inscrever no programa, é preciso ter entre 15 e 20 anos de idade, apresentar carteira de identidade, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, certificado de reservista ou de alistamento militar e comprovante de residência. É necessário também uma declaração de que não tenha tido relação formal de emprego, além do atestado de matrícula atualizado para comprovação de estar cursando ou concluindo os níveis médio ou superior do Sistema Oficial de Ensino. Geralmente as empresas querem contratar pessoas que já têm uma experiência, já têm passado por alguma experiência em algum emprego, né? E às vezes aquela pessoa que quer o primeiro emprego tem dificuldade. Então essa lei, essa política nova, né, ela vem nesse sentido de o Estado, né, vamos dizer assim, incentivar as empresas a contratarem pessoas jovens ou não, né, que estão querendo ingressar na sua primeira vez no mundo do trabalho. O secretário reforça que a instituição deste programa é uma etapa de um pacote com um conjunto de medidas que serão adotadas para fortalecer os empregos, os trabalhos e as rendas do Estado. A Assembleia Legislativa, né, teve a felicidade de aprovar essa lei, já sinalizando, vamos dizer assim, que um pacote de ações vão estar por vir. Já está sendo trabalhado um novo marco legal, né, da política de geração de emprego, trabalho e renda. Isso é outro projeto de lei que já está sendo trabalhado, que esse ano ainda vai ser encaminhado para a Assembleia Legislativa, que passa por várias secretarias que estão se trabalhando. E isso significa a vontade do Estado, né, de estimular a iniciativa privada a gerar mais empregos. E logo após o intervalo, briga no abrigo de imigrantes deixa um ferido gravemente. Os detalhes em instantes. Acusados do assassinato do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, foram interrogados nesta quinta-feira em uma audiência de instrução. Após 3 anos e 4 meses do assassinato de Gedeon Barros, ex-prefeito de Plácido de Castro, 5 dos 7 acusados de envolvimento no crime foram interrogados nesta quinta-feira durante a audiência de instrução e julgamento na primeira vara do Tribunal do Júri. O Everton Monteiro Oliveira, João da Silva Cavalcante Júnior e Sairo Gonçalves Petrolino estão presos, enquanto Liomar de Jesus Mariano e Carmélio da Silva Bezerra respondem em liberdade. 2 dos réus, Antônio Severino de Souza, conhecido como Pirata, e Clebson Rodrigues do Nascimento, são considerados foragidos, segundo o promotor Carlos Augusto da Costa Pescador. Nesse primeiro momento, quem é
alvo dessa coleta é o juiz. O juiz vai ouvir todo mundo, vai ouvir as testemunhas de acusação, vai ouvir as testemunhas de defesa, depois faremos o interrogatório dos acusados. Hoje, especificamente, é um número muito grande de pessoas, são 22 pessoas além dos 7 acusados, então possivelmente é uma audiência que não vai acabar na data de hoje. E depois de ouvir todas essas pessoas, o juiz vai fazer um julgamento, vai julgar dizendo: esse processo deve ser julgado pela sociedade ou não. Durante a audiência, 29 testemunhas serão ouvidas, entre acusação e defesa, 5 acusados, além de 3 informantes do juízo. Entre os informantes está o delegado Alcino Júnior, que concluiu o inquérito do caso. Segundo o promotor, tudo indica que o crime foi realmente motivado por dívidas eleitorais. Existe uma linha investigativa que dá conta que a motivação do crime foi por cobrança de valores não adimplidos pela dívida, valores esses que teriam sido gastos durante a campanha à reeleição de Gedeon. O assassinato de Gedeon Barros ocorreu em março de 2021 no estacionamento da Suframa e teve grande repercussão. A vítima foi atingida por 8 tiros disparados a queima-roupa enquanto falava ao telefone. Os criminosos fugiram em uma motocicleta após a execução. Uma briga no abrigo de imigrantes deixa uma pessoa ferida. A vítima foi atingida por um golpe de faca. Exatamente isso. Nós estamos aqui no bairro Bosque, viatura 02 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Eles foram acionados aqui para a casa de passagem para migrantes. Segundo informações, houve uma pessoa vítima de ferimento por arma branca na região do pescoço. A equipe do SAMU acabou de chegar aqui no local, acabou de adentrar. Nós não temos ainda nesse primeiro momento informações do que teria acontecido, somente a primeira informação é que existe uma pessoa vítima ali de ferimento por arma branca. O secretário acabando de chegar aqui no local justamente para fazer uma averiguação a essa situação. E aqui a gente vai acompanhando, existe uma movimentação muito grande de alunos aqui no local. A gente não sabe ao certo o que esses alunos iriam fazer, se eles iriam fazer uma visita aqui ou não. Acontece que rapidamente eles já foram novamente colocados dentro dos ônibus e a partir daí o local ficou livre. Aqui agora a equipe lá dentro do local realizando o atendimento. Olha, após cerca de 5 minutos aqui no local, a equipe já vem retirando esse homem. Ele vem andando, né, com esse ferimento na região da cabeça, de acordo com alguns populares que a gente conversou aqui, que trabalham aqui nas redondezas. Eles informaram que ouviram ali uma gritaria, né, se tratando de uma confusão, e depois de algum tempo perceberam que era aqui de dentro. Agora a polícia militar aqui no local, a informação é que o homem que teria esfaqueado o outro rapaz, ele ainda está no interior da casa de passagem. A polícia militar acabou de chegar aqui no local justamente para colher informações e possivelmente, com certeza, lógico, realizar a prisão em flagrante desse homem responsável por essa tentativa de homicídio. Olha, agora esse é o responsável ali por ter desferido o golpe no outro rapaz. Segundo informações, eles teriam se desentendido, hein? Não temos informações ainda do porquê houve esse desentendimento, mas teriam se desentendido e a partir daí ele então teria desferido um golpe contra o outro rapaz. Até aproveitar, conversar com o secretário Wellington, que rapidamente toda a equipe da SAIS-DH chegou aqui ao local. Secretário, infelizmente é uma situação que acaba acontecendo e houve esse desentendimento na manhã de hoje. Sim, nós trabalhamos, né, com a vida real. Então aqui nós trabalhamos com as vulnerabilidades sociais, é uma casa de passagem, né, de pessoas que estão aqui buscando outros destinos. E aí nós ficamos sabendo agora de manhã desse acontecimento, né, 2 pessoas se desentenderam e aí de pronto chamamos, né, a equipe médica, chamamos a segurança, a polícia militar, os órgãos de segurança, e agora nós vamos dar os encaminhamentos, né, que se fizerem necessários. Secretário, nessa
primeira visita de vocês aqui, após essa confusão, logicamente, vocês conseguiram ali informações de o que teria motivado essa confusão, a motivação? Olha, foi um desentendimento, são pessoas que estão passando por dificuldades. Um dos rapazes parece que tem transtorno mental também, e aí nós encaminhamos as nossas fichas de cada um para delegacia, assistente social, psicólogo, agente social, toda a nossa equipe, advogados, está acompanhando o caso. Então, assim, a gente está acompanhando de perto e, como eu lhe falei, agora, depois que passar esse primeiro momento, nós vamos tomar as outras medidas cabíveis que o caso requer aí. Após pedido do Ministério Público do Acre, um professor acusado de abusar sexualmente de estudantes foi preso em Acrelândia. O Ministério Público do Acre, por meio da Promotoria Cumulativa de Acrelândia, obteve na última quarta-feira a prisão preventiva de um professor acusado de abusar sexualmente de estudantes em Acrelândia. O acusado, que atuava como coordenador pedagógico, foi indiciado por importunação sexual, estupro mediante fraude, quando a vítima cede ao abuso para evitar prejuízos, e constrangimento ilegal, envolvendo, além de estudantes, funcionárias da instituição de ensino, totalizando 8 vítimas. As acusações também recaem sobre o profissional que atuava como diretor da escola. No início do ano fizemos uma audiência pública aqui no município a respeito dessas situações, onde a partir dali foi denunciado alguns casos de estupro praticados, inclusive dentro dessa escola aqui no município de Acrelândia. A investigação foi conduzida pela Polícia Civil, e culminou ali com a decretação da operação da Polícia Civil por conta de diversas vítimas que se apresentaram e apontaram aquelas pessoas que trabalham naquela escola como sendo os autores desse delito. Enquanto o caso é investigado, foi determinada a suspensão de 2 das funções que ele ocupava, além de imposições de medidas cautelares. No entanto, o coordenador pedagógico descumpriu algumas dessas medidas, o que levou o Ministério Público a requerer a sua prisão preventiva. O Código de Processo Penal é muito claro que a prisão, embora seja a última ratio, o último caso, ela deve ser decretada quando, diante do descumprimento de medidas cautelares ofertadas pelo juízo, deve sim ser decretada a prisão preventiva do custodiado, sobretudo numa situação em que ele poderá, de certa forma, ali, influenciar na instrução criminal ou mesmo influenciar na produção de provas, na oitiva de vítimas e na oitiva ali de testemunhas. Vamos à previsão do tempo para esta sexta-feira aqui no Acre. O estabelecimento do corredor de umidade sobre o sul da Amazônia continuará causando a presença de nuvens densas, instabilidade e chuvas sobre o Acre. Dessa forma, o tempo será de céu nublado em todo o estado, com pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas ao longo do dia. A umidade relativa do ar ficará próxima de 100% no início da manhã e em torno de 55% à tarde. Em Rio Branco, a temperatura mínima deverá ser de aproximadamente 22 graus Celsius, com a máxima de 33 graus Celsius. Em Epitaciolândia, a temperatura máxima é de 34 graus Celsius e a mínima de 21, a mesma registrada em Chapuri. Em Manoel Urbano, 32 graus Celsius de temperatura máxima e 22 de mínima. Senador Guiomar, um pouquinho mais quente ali na máxima, 33 graus Celsius e 22 de mínima. E em instantes, como está a movimentação do comércio com a aproximação do Dia das Crianças em Cruzeiro do Sul? Voltamos já. O comércio de Cruzeiro do Sul aquece com as vendas antecipadas para o Dia das Crianças e o PROCON intensifica a fiscalização de brinquedos para garantir a segurança das crianças. O comércio de Cruzeiro do Sul já sente o aumento na movimentação
às vésperas do Dia das Crianças. Alguns pais, temendo enfrentar filas no dia 12, já estão antecipando as compras dos presentes. É o caso de Everton Enes, que aproveitou para pesquisar os melhores preços. Aí viemos dar a procura do presente da nossa neném. Eu já quero deixar antecipado o presentezinho dela. Vamos aproveitar que estamos com tempo hoje para dar uma pesquisada aí na cidade. A data é muito importante para o comércio, que renova estoques e lança promoções para atrair os clientes. O lojista Francisco Oliveira está otimista com as vendas. É uma data importante, né, no ano, principalmente para nós comerciantes, que a gente espera um crescimento das vendas nesse período, né? E esse ano eu creio que não vai ser diferente. Com certeza vai ser melhor que o ano passado, né? Pela expectativa que eu estou vendo. Então a gente está esperando boas vendas nesse período agora do Dia das Crianças, durante essa semana, durante o final de semana, né? Que é o Dia das Crianças. Então a gente está aguardando o pessoal aqui. Agora, quais são as estratégias para atrair os pais da garotada? Estratégia é colocar os produtos à vista, né? Que aqui passa muita gente, o pessoal vê, e aí já sabe que aqui tem vários produtos, né? Visando a segurança das crianças, o PROCON aproveitou o período para realizar fiscalizações nas lojas do segmento de brinquedos. O objetivo é verificar se os produtos seguem os padrões de segurança exigidos pelo Inmetro. E o PROCON tem esse cuidado, né? Ele está em campo com a equipe de fiscalização, realizando vistorias nos estabelecimentos comerciais, verificando a questão com relação à precificação dos produtos, realização de algum tipo de propaganda ou publicidade, né, com foco, né, nas crianças. E, de modo geral, também realizando a fiscalização completa, né? Verificando a existência do Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos, com relação às formas de pagamentos, enfim, né? A fim de cuidar, né, tanto das crianças com relação à verificação da faixa etária, dos produtos que estão sendo comercializados, o selo do Inmetro também é muito importante para a qualidade do produto. O governo do Acre mantém programação especial para o Dia das Crianças. Dia das Crianças chegando, né? E essa data é muito importante para a garotada. E o governo do estado sabe disso. E sabe que também que, infelizmente, nem todas as famílias têm condições de dar que seja uma pequena lembrancinha. E justamente por isso, já começou uma mobilização. Eu estou aqui com a vice-governadora, que ela vai explicar para a gente de uma campanha de arrecadação de brinquedos que está mobilizando todas as secretarias do estado. É isso mesmo, governadora? É isso mesmo. Nossas autoridades, né, as crianças, como diz o nosso governador, e eu à frente dessa campanha como vice-governadora, mas também como secretária de assistência social, e lá é a essência, né, desse trabalho de cuidar das pessoas e especialmente as mais carentes. Essa campanha chama-se Criança Feliz, já está à disposição os locais para arrecadação, que são as secretarias, o comércio, enfim, onde aceitarem contribuir, e nós queremos fazer um apelo para as pessoas doarem, né, principalmente os nossos servidores, traga seu presentinho, por menor que seja, significa muito, vai fazer o coração de uma criança feliz e dar esperança para a nossa população que mais precisa. Vice-governadora, vocês já têm um planejamento de para onde vão esses brinquedos, ou vocês vão ainda estudar, tipo, fazer um mapeamento para ver qual vai ser o destino? Olha, já acontece através do Acre pela Vida a distribuição desses brinquedos em locais mais distantes, que têm mais necessidade. Dessa vez, como no ano passado, vai acontecer na Cidade do Povo, é uma parceria com a Sejusp. Nós vamos arrecadar a partir de hoje e não será dia 12 a distribuição, será dia 26. Então, eu acho que lá é um lugar que precisa muito. Obviamente que terá brinquedo para quem for, né, independente de ser de lá ou não. E teremos também para outras regiões que a gente achar necessário e puder alcançar. Obrigada, vice-governadora, pelas informações. Então, gente, é isso. Olha, não adianta chegar no dia e depois dizer que não sabia. Faça a sua doação. Pode ser uma bicicleta, pode ser um carrinho de plástico, uma bonequinha. O importante é participar e contribuir. Com certeza, a sua doação vai fazer o Dia das Crianças mais feliz de muita garotada por aí. E assim nós encerramos esta edição. A você uma boa noite e até amanhã.